Aqui mais uma vez o professor Sebastião, tá, de Química, e hoje nós vamos falar de funções orgânicas, reconhecimento de funções orgânicas e nomenclatura e algumas aplicações desses compostos orgânicos no dia a dia. Então as funções orgânicas a gente já sabe que são compostos que têm características semelhantes, tá? De acordo com essas características eu vou agrupando ele para melhor estudar em funções orgânicas. Tá, então, nós já estudamos função hidrocarboneto, hoje vamos falar de aleto orgânico, álcool e aldeído. Tá? Então, vamos lá. Aleto orgânico. Aleto orgânico é uma função derivada de hidrocarboneto. Então, hidrocarboneto, acho que vocês lembram aquelas funções que só tem carbono e hidrogênio. Tá? Ou aquelas cadeias, aqueles compostos que são formados apenas de carbono e hidrogênio. Agora, quando eu pegar um ou mais hidrogênio de um hidrocarboneto e trocar por algum elemento da família 7A, né, que são os halogênios, eu deixo de ter o hidrocarboneto e passo a ter um aleto orgânico. Aleto orgânico, existe vários, né, no dia a dia, por exemplo, uma que eu até coloquei aqui, o cloroformo, que ele é solvente, tá? Mas também tem os componentes que aceleram a degradação da camada de ozônio, que são os CFCs, que são eram utilizados hoje bem menos em sprays, esses sprays, né? Naquele ar também de ar-condicionado, né? Aquele gás de ar-condicionado, o gás que também está presente em refrigeradores, hoje bem menos, tá? Mas antigamente já foi utilizado mais, porque eles são considerados substâncias poluentes por conta da degradação da camada de ozônio. Tá? Então, o grupo funcional do aleto orgânico é justamente isso. Você vai ter algum elemento da família 7A ligado a uma cadeia carbônica, uma cadeia de carbono e hidrogênio. Tá? Então, nomenclatura dos aletos orgânicos. Então, é semelhante como essa função, assim como as outras são derivadas de hidrocarboneto, você coloca o nome do aleto e mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Por exemplo, essa estrutura aqui, como eu tenho cloro, aí fica o nome do aleto, que é cloro. Como eu tenho um carbono, o prefixo é met. Tá? Ligações simples, AN. Como ele é derivado de hidrocarboneto, O. É semelhante ao nome do hidrocarboneto. O que muda é que eu coloco o nome do aleto orgânico. Por exemplo, aqui eu tenho um bromo, como eu tenho mais de um carbono, eu tenho que numerar. Tá? Então, no carbono, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3. Então, no carbono 1 eu tenho um bromo e o restante é como se fosse um hidrocarboneto. Tá? 3 carbonos, o prefixo é prop, ligações simples AN, como é derivado do hidrocarboneto, O. Tá? Então, esse aqui, dessa forma que você faz o nome do aleto orgânico, o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Isso que eu estou falando, nós vimos lá no hidrocarboneto aqui, que é formado de prefixo, que é o número de carbono, quando é um carbono é met, 2 carbono et, 3 carbono prop e assim por diante. O infixo ou intermediário é a ligação. Quando a ligação simples é a N, quando a ligação dupla é N, quando a ligação tripla é N e assim por diante. E quando eu tenho hidrocarboneto, o final é O. Então, como o nome do aleto orgânico é derivado de hidrocarboneto, eu só coloco o nome do aleto, do halogênio, cloro, bromo e iodo, e mais o resto da cadeia como se fosse hidrocarboneto. Tranquilo? Então, aleto orgânico, reconhecimento e nomenclatura. Álcool. Nossa outra função de hoje, álcool. Então, o que é um álcool? Um álcool é um composto que eu vou ter uma hidroxila. O que é a hidroxila? OH, ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Um carbono só com ligações simples. Então, onde eu tiver essa estrutura aqui, uma hidroxila ligada a um carbono só com ligações simples, eis um álcool. Tá? Então, o álcool é muito conhecido, por exemplo, o etanol, tá? Que é utilizado em bebidas, que é utilizado na produção de vinagre, processo de fermentação, é utilizado como combustível. Tá? Então, aqui eu tenho a estrutura do etanol, a estrutura tridimensional do etanol, tá? Onde isso aqui seria a hidroxila ligada a um carbono, que é esse mais escurinho, só com ligações simples. Isso é um álcool. Um outro álcool bem conhecido, ou melhor, não tanto conhecido como álcool, mas ele é álcool, é o colesterol, né? O responsável por diminuição do calibre da nosso sistema circulatório. Também quando a gente tem
muito colesterol também faz com que a pressão arterial aumente, agregado aos problemas, né, do coração aí, de pressão alta, problemas cardíacos. Então, o colesterol, ele é aquela gordura que vai fazendo com que o calibre de nossas artérias, nossas artérias, os vasos, eles diminuem de calibre aumentando a pressão. Então, no colesterol, ele tem a função álcool. Se a gente olhar, essa estrutura aqui embaixo é o colesterol, tá? Então, essa estrutura aqui é o colesterol. E bem aqui eu tenho um carbono, tá? Isso aqui é um carbono ligado a uma hidroxila. E esse carbono só tem ligações simples. Então, isso caracteriza a função álcool. Existem outros álcools importantes, o isopropílico utilizado na limpeza de equipamento, tela de celular, equipamentos eletrônicos. Tem um outro álcool importante também que a gente chama de glicerina, glicerol, que é utilizado em produtos de higiene e beleza, como umectante, né? Ele tá em cremes, ele está em shampoo, em condicionador, em sabonetes, tá? Então isso é um outro álcool também. E assim por diante. Então são alguns álcools no dia a dia. Classificação do álcool. Então eu posso classificar o álcool quanto à posição da hidroxila. Então toda vez que eu tiver uma hidroxila num carbono primário, hidroxila é o OH. Então esse carbono, por que ele é primário? Porque ele só tem um vizinho como carbono. Nós mostramos isso lá na classificação de cadeia. Classificação de carbono, desculpa. Classificação de carbono nós mostramos. Como esse carbono só tem um vizinho como carbono, ele é primário. Quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono primário, logo eu vou ter um álcool primário. Álcool secundário. Então eu vou ter uma hidroxila, tá, ligado a um carbono secundário, que na verdade aqui está errado isso aqui, tá? Essa hidroxila, ela mudou de lugar. O lugar dela é bem aqui, ó. Tanto faz ser para cima ou para baixo. Então, a hidroxila mudou de posição aqui, correu na hora de formatar o slide, então deve ter corrido, eu não percebi. Mas é aqui o lugar dessa hidroxila, para cima ou para baixo. Então, como esse carbono ele tem dois ligantes como carbono, esse carbono aqui, ele é um carbono secundário. Portanto, esse álcool é um álcool secundário. E o álcool pode ser terciário, tá? Mesma coisa aconteceu aqui, olha, arredou. Essa hidroxila está bem aqui, ó. Tá? Ela está bem aqui, arredou daí. Então, esse carbono aqui e esse carbono está bem aqui. Tá? Como esse carbono ele tem um ligante, dois, três como carbono, como ele é um carbono terciário, então isso aqui vai ser um álcool terciário. Tá? Então o álcool pode ser primário, secundário e terciário. Quando é que ele é primário? Ligado a um carbono primário. Quando é que ele é secundário? Quando está ligado a um carbono secundário. Quando é que ele é terciário? Quando está ligado a um carbono terciário. Quanto o número de hidroxila? Tá? Então o álcool ele pode ser monoálcool, quando tem apenas uma hidroxila. Ele pode ser um diálcool, quando tem duas hidroxilas, pode ser um triálcool. Olha, esse aqui que é a glicerina, tá? Que é a glicerina, o nome vulgar, tá? Que a gente conhece como glicerina. Então, monoálcool quando tem apenas uma hidroxila, diálcool quando tem duas hidroxilas e triálcool quando tem três hidroxilas, tá? Esse aqui, né? Esse aqui é o metanol. Desculpa, esse aqui é o metanol. O metanol ele é utilizado, né, ainda em alguns carros de corrida de Fórmula Indy. Eu acho que a Stock Car também está usando metanol como combustível, tá? Os veículos nossos veículos da população usa etanol, tá? Tem o etão 1,2 diol. 1,2 porque é onde está as hidroxilas. Di porque são dois, ol que é o grupo funcional álcool, tá? E prop porque são três carbonos, AN porque é ligação simples, uma hidroxila no carbono 1, uma no carbono 2, uma no carbono 3, tá? Aqui também ficou digitado errado, tá? Então aqui como tem 3 é tri, tá? Então aqui seria triol. Propan 1,2,3 triol, porque são três hidroxilas, tá?
Então, aqui é um monoálcool. Esse daqui, como tem um carbono, o prefixo é met. Tá? Ligação simples, AN. Como tem uma hidroxila, ol. Metanol. Esse aqui é et 1,2 diol. Tá? Porque são duas hidroxilas. Esse aqui é próprio porque são 3 carbonos. AN porque é ligação simples. 1, 2, 3, porque são 3 hidroxilas, só que não é diol, é triol. Tá? Então, álcool. Nomenclatura do álcool. É parecido com o hidrocarboneto, parecido com aleto orgânico, prefixo, que é o número de carbono que a gente já falou, infixo, intermediário, que é o tipo de ligação. E como eu tenho um álcool, olha como é que escreve álcool. O final do álcool, olha, o ol vem do álcool. Tá? O que eu acabei de falar anteriormente, prefixo, infixo mais ol. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carbono, o prefixo é met. Como só tem ligações simples, AN. Como tem uma hidroxila, é um álcool, ol. Como eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et. Olha, é só voltar aqui e olhar. 2 carbonos é et. Como só tem ligações simples, é AN. Ó. AN. Como ele pertence à função álcool, olha o final aqui. Ol. Etanol. Esse aqui é o etanol. De bebida, de combustível. Oh, desculpa, que riscou sem querer. Tá? Agora aqui, por exemplo, eu tenho 3 carbonos. Tá, deixa eu apagar aqui. Eu tenho 3 carbonos. Aqui, por exemplo, um carbono, 2, 3. 3, se a gente for olhar aqui, é prop. Aí prop, porque são 3 carbonos. AN, porque é ligação simples. Olha, ligação simples é AN. Como é um álcool, tá bem aqui a hidroxila, só tá junto na cadeia, mas eu poderia colocá-la para cá para fora, não tem problema. Tá? Aí ela ficou ol. Como a hidroxila está no carbono 12, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2. Então, 3 carbonos, ligações simples, no carbono 12 eu tenho uma hidroxila. Propan 2-ol. Então, dessa forma que a gente faz o nome dos álcools. Agora vamos para o aldeído. Tá? Então, a função aldeído, como é que eu identifico? Por exemplo, como é que eu identifico um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio. Como é que eu identifico o álcool? Uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Como é que eu identifico um aleto orgânico? Um cloro, um bromo, um iodo ou um flúor ligado a uma cadeia carbônica. Como é que eu identifico um aldeído? O aldeído, a gente identifica essa dupla com oxigênio, tá? Que eu chamo de carbonila. Tá? Então, tá bem aqui. Essa dupla com oxigênio é chamado de carbonila. Toda vez que eu tiver essa carbonila num carbono primário, ou um carbono de extremidade, ou um carbono zero, eis um aldeído. Então, um aldeído é quando eu tenho uma carbonila em um carbono primário, carbono zero ou extremidade. Aldeído é muito utilizado em aromatizantes, por exemplo, os odores de limão, de canela, de amêndoa, tá? O cheiro do cravo, isso se deve a aldeídos, tá? São substâncias que utilizadas também como aromatizantes, tá? Então, o importante primeiro é reconhecer, saber a aplicação. Agora, né, a nomenclatura, do mesmo jeito, prefixo, que é o número de carbono, infixo, que é o tipo de ligação, e sufixo, que é a função. Então, se você observar como é que escreve aldeído, olha, o AL de lá vem de aldeído, assim como o final do ol, do álcool, vem, o sufixo vem do ol de álcool, tá? Então, alguns exemplos, prefixo, que é o número de carbono, olha, aqui eu tenho um carbono, o prefixo met. Ligação simples, não conta essa dupla com oxigênio porque ela é do grupo funcional. AN, como é um aldeído, AL. Metanal. Metanal é o formol que é utilizado para conservação de tecidos, né? O pessoal aplica quando as pessoas morrem para conservar por mais tempo o corpo, mas também te usa em laboratório para conservar pedaço de tecido, insetos ou algum animal, aquele líquido que fica naquele recipiente é o formol, é o metanol. Tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, o prefixo é but, ó.
4 carbono é but. Ligação simples AN, como é um aldeído, al. Olha, como aqui eu tenho duas ramificações, que nós vimos lá no hidrocarboneto, eu preciso identificar essas duas ramificações, e o nome dela é metil, tá? É metil. Então, a numeração do carbono começa daqui, começa do grupo funcional. 1, 2, 3, 4. Aí, então, eu tenho 2,2, porque está no mesmo carbono, de metil. Tá? 2,2 porque é onde está 2-metil. Di porque são 2 metils. E agora o nome da cadeia. 1, 2, 3, 4. 4 é but. Ligações simples AN, como é um aldeído, al. Tá? Então, essas aqui foram as funções de hoje. Aleto orgânico, álcool e aldeído. Obrigado e até a nossa próxima aula.